Boa tarde a todos. É com muito gosto que, em representação da AEM, participo nesta sessão. Permitam-me que comece por cumprimentar o Dr. Pedro Rebelo de Sousa e o Professor António Gomes Mota, respectivamente o Presidente do Conselho-Geral e Presidente da Direção do IPCG, bem como todos os membros da CAM e, muito em especial, os membros da CAEM, Comissão Executiva de Acompanhamento e Monitorização do Código, que são os autores materiais do relatório que agora se apresenta. Cumprimento igualmente todos os que estão presentes nesta sessão e de apresentação que é digital, naturalmente também uma saudação para os representantes das empresas associadas da AEM, que aqui nos acompanham neste dia. Como vos dizia, é-me particularmente grato participar nesta sessão, qual representa um importante momento de consolidação no processo de transição do regime recomendatório do Governo das Sociedades para um modelo de matriz privada que há muito a AEM vinha defendendo. A consolidação deste processo está bem documentada pelo relatório hoje aqui apresentado e que constitui o resultado do exercício de monitorização do grau de adesão e também de cumprimento do Código de Governo que a CAEM realizou de forma independente, isenta, completa e, que não é menos essencial, muito atempada. Na apresentação deste segundo relatório anual de monitorização, gostaria ainda de recordar que a comunidade do mercado de capitais português e as empresas cotadas em especial defendiam desde há vários anos a existência de um código de governo de iniciativa que fosse ela em si de iniciativa privada. Depois de um processo que foi longo e intenso, entrou em vigor no início de 2018 o primeiro código de governo das sociedades de matriz privada. Tratou-se de um passo muito importante no caminho da autorregulação desta temática tão importante para o mercado de capitais. O primeiro passo foi realizado em 2011, numa experiência pioneira de gênese privada relativa àquilo que era a monitorização do acolhimento das recomendações de bom governo societário, realizado pela Universidade Católica Portuguesa, nessa altura a pedido da AEM, e que eram designadamente os relatórios de governos das sociedades em Portugal, o Índice de Rating de Governo Societário Católica AEM, iniciativa que permitiu demonstrar que o governo das sociedades em Portugal atingiram um estado de maturidade suscetível de permitir à autoridade de supervisão readequar o seu papel nesta matéria. O último passo decisivo neste processo de transição do quadro do governo das sociedades para a autorregulação ocorreu já este ano, quando, depois de um trabalho aturado e exaustivo, esteve a cargo do Dr. Abel Ferreira, do Dr. Rui Pereira Dias e também da Dra. Mafalda de Sá, a AEM e o IPCG, aprovaram os termos da revisão do Código de Governo das Sociedades. Fechado foi esse primeiro ciclo de revisão do Código, que entendemos permitiu obter um texto mais aperfeiçoado e também mais alinhado com as necessidades dos investidores e das empresas, e também com a atual situação do nosso mercado. Parece agora acertado afirmar que vamos passar a dispor de um Código de Governo de matriz privada, fruto de um verdadeiro exercício de autorregulação. O relatório de monitorização que hoje se apresenta, contudo, ainda não incide sobre a nova versão do texto do Código, mas sim sobre o acolhimento do texto que entrou em vigor, precisamente, como lhes referia, no início de 2018. Outras intervenções da sessão de hoje estão dedicadas ao conteúdo deste relatório. Por isso mesmo, não vou deter-me sobre o seu conteúdo. Gostaria apenas de sublinhar dois pontos que me parecem particularmente significativos. Por um lado, o grau médio de acolhimento do Código, que ascendeu, no total das empresas emitentes monitorizadas, a uns muito expressivos 80%. Percentagem que, no caso das empresas emitentes que integram o PSI 20, se eleva a 86%, representando, em ambos os casos, um aumento de 2 pontos percentuais relativamente aos resultados apurados em 2019. E, simultaneamente, além deste incremento percentual, resulta também clara da leitura do relatório a existência de igual progresso, que é importante tanto no que respeita à qualidade da informação prestada, como à boa implementação das medidas de bom governo durante o ano de 2019. Face ao grau de acolhimento das recomendações amplamente satisfatório, parece-me justo realçar dois fatores principais. O primeiro é a crescente preocupação com o governo das sociedades por parte das empresas emitentes, que não é uma mera preocupação de compliance ou box-ticking, mas verdadeiramente uma preocupação de natureza mais estratégica,
traduzida num esforço mais sério, no sentido de acolher as recomendações de uma forma estrutural. A segunda é a importância do diálogo frutífero entre a CAEM com as empresas emitentes, em linha com as indicações defendidas pela AEM no protocolo que estabeleceu com o IPCG, diálogo esse que possibilita, promove e também antecipa uma melhor relação entre as instituições e, naturalmente, naquilo que é a aplicação do próprio código no âmbito do mercado de capitais. A monitorização da aplicação do Código do Governo também constitui uma peça essencial no funcionamento do quadro jurídico do Governo das sociedades, fornecendo uma panorâmica global do grau de adesão de cumprimento das próprias recomendações que o Código traduz e, portanto, dando uma panorâmica sobre o seu grau de efetividade. Nessa medida, a melhoria dos níveis de acolhimento das recomendações constitui uma peça essencial para a credibilização do atual modelo de governo das sociedades. E representa também uma boa notícia para o nosso mercado de capitais, muito fragilizado e cujo desenvolvimento urge promover, sendo especialmente importantes para esse desenvolvimento indicadores positivos como os que agora nós apresentamos e que o relatório traduz. Cumpre-me, pois, felicitar todos os envolvidos no trabalho realizado. É importante recordar que nada do que aqui estamos a celebrar seria possível não for importante encontro de vontades entre as principais instituições do nosso mercado e, em primeiro lugar, a decisão, eu diria, progressista que a própria CMVM adotou em 2017 na readequação do seu papel na matéria de governo das sociedades, por considerar cumprida a falha de mercado que levara à sua intervenção nesta matéria. Decisão muito relevante e que merece ser recordada e ser aqui também reconhecida. Em segundo lugar, a persistência do IPCG no desígnio de preparação e de promoção do seu próprio Código de Governo das Sociedades, a que a AEM, desde os primórdios da sua Constituição, sempre aderiu e apoiou. Em terceiro lugar, a celebração entre o IPCG e a AEM do protocolo que permitiu completar um sistema eficiente de governo das sociedades, estabelecendo as bases e os termos da monitorização e também do acompanhamento e revisão do próprio Código. Nada do que aqui vos descrevo teria sido permitido obter e os resultados que daí vêm sem o esforço das sociedades cotadas, que são as grandes responsáveis pelo sucesso da transição para este novo modelo de autorregulação. Pelo muito trabalho realizado na adaptação ao Código, na preparação dos seus relatórios de governo, com enormes preocupações de rigor, de qualidade e também de um esforço conducente a um grau de acolhimento tão representativo e, em geral, por tudo o que realizaram ao longo destes 2 anos de vigência deste Código. Eu sou igualmente testemunha da forma dedicada como os representantes da AEM e do IPCG, nas comissões de acompanhamento e de monitorização, têm trabalhado de forma intensa nas suas diversas tarefas, pondo a sua responsabilidade, o seu espírito de diálogo, de abertura, de cooperação e permanente, digamos, trabalho conjunto, conforme a AEM sempre defendeu e, com muito agrado, vimos concretizar-se numa realidade a partir de 2018. À Comissão Executiva de Acompanhamento e também de Monitorização, em particular, cabe reiterar uma palavra de particular apreço pela forma dedicada, empenhada, eu diria até abnegada, como os seus membros abraçaram o desafio, numa primeira fase ajudando as empresas a interpretar o Código e depois numa segunda fase produzindo o primeiro relatório de monitorização, que hoje aqui vemos, e, por fim, assegurar a revisão do texto original do Código. Como é público e também notório, ao longo de todo este processo, que hoje encerra um ciclo significativo, gostaria ainda de assinalar a continuidade ou a continuada abertura da disponibilidade da AEM para dialogar, em particular com a CMVM e com o IPCG, diálogo esse que se revelou essencial para a estabilização de um novo sistema de governo das sociedades em Portugal. E, igualmente, também o seu papel fundamental na implementação do novo Código através da adoção do mesmo por parte de todas as suas empresas associadas. Em ambos os aspectos, permitam-me que realce o papel do Conselho Geral e também da direção da AEM, sublinhando o trabalho realizado pelos meus colegas de direção e, em particular, o papel do nosso diretor executivo, Dr. Abel Ferreira, que sempre acreditou e sempre se bateu por este resultado e por este sucesso.
Para concluir, deixo-vos duas palavras. Uma primeira é uma palavra de propósito, porque partilhando convosco a satisfação de assistir, no ano em que a AEM comemora o seu 10º aniversário, à conclusão de mais um ciclo positivo de monitorização e de revisão do quadro de governo das sociedades, não posso naturalmente deixar de recordar que este quadro se aplica quase exclusivamente às sociedades cotadas, cujo papel e contributo para o desenvolvimento do mercado nacional de capitais é sempre reconhecido, mas que, independentemente dessa circunstância, continuaremos a afirmar como um propósito fundamental das empresas cotadas, da associação que as representa também. E uma segunda palavra é uma palavra de compromisso, para que vos possa assegurar que neste processo a AEM persistirá, permanecerá como protagonista imprescindível, atento e exigente, agindo com transparência, com lealdade e de forma empenhada, que sempre a caracterizaram, representando as empresas cotadas e sempre com o nosso interesse no desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal. Um bem-aja a todos e continuação de uma ótima sessão. Fiquem bem e de boa saúde. Muito obrigado.